Vocês estão felizes, né? Tá todo mundo que tá feliz aí, né? Todo mundo que tá vendo a gente tá feliz. A pergunta é bem clara e objetiva. Já tá todo mundo na fila do perdão para Luiz Ubeldia? Fica a interrogação. São Paulo vence a segunda partida seguida. São Paulo vence o Libertad por 2-0 na noite dessa quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupo da Libertadores. E este é o nosso pós-jogo, sempre entrando habitualmente aí um pouco depois da concorrência, né? Como vocês sabem, a gente muito trabalho a se fazer, né, dos vestiários, pegar a coletiva do Zubeldia, pegar as falas dos jogadores, fazer o nosso conteúdo já de qualidade, que se você não conhece, tá vindo aqui porque caiu aí no YouTube, ainda bem, né? Seja muito bem-vindo. Tá lá no nosso portal, pode entrar lá, www.avantemeutricolor.com.br. Então, com esse relativo atraso, provavelmente você está vendo a gente aí ao longo dessa quinta-feira, vamos falar então do que foi essa vitória do São Paulo sobre o Libertad, as anotações e as opiniões desse humilde escriba que vos fala, tá certo? Maravilha, maravilha, avante lovers de norte a sul do país, seja muito bem-vindo, amigo São Paulino, amiga São Paulina, este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano e venceu, convenceu em partes, um time com 7 desfalques, sendo 6 deles peças que muito provavelmente seriam titulares, né? A gente tem que ser categórico quanto a isso e parece realmente, de fato, que Luiz Ubeldia achou o caminho das pedras, não é mesmo? Achou a estrada que conduziu o São Paulo para fora da crise. Acabou com a crise do São Paulo. De fato, é um resultado importantíssimo, é um resultado que traz a esperada paz para dentro do Morumbi, acalma um pouco as vozes que pediam a demissão do treinador e, muito mais importante, né, deixa o São Paulo numa situação mais confortável dentro do seu grupo na Libertadores, com praticamente a classificação encaminhada. Dos 2 jogos fora de casa, são realizados até agora, o São Paulo venceu os 2. Então tem agora mais 2 jogos para fazer dentro do Morumbi, basta vencê-los que está garantido nas oitavas de final. Mas vamos lá, vamos fazer o emaranhado do que foi essa atuação do São Paulo. E a thumb desse vídeo que você está vendo me diz muito sobre uma brincadeira, né, que se usa aí atualmente nas redes sociais, nas internets afora, sobre o fulano do Velho Testamento, o fulano do Velho Testamento, que é basicamente uma força de linguagem, né, vamos dizer assim, para dizer quando o atleta, o jogador, o treinador, enfim, ele muda a sua personalidade, ele vira como se ele encarnasse outra pessoa. E o que a gente vê do Zubeldia, depois de toda a pressão que ele sofreu, é um time de São Paulo muito bem equilibrado. É um time de São Paulo que conseguiu, na medida do que poderia conseguir com as peças que tem à disposição, e todo mundo que acompanha esse canal sabe a minha opinião de que o São Paulo não considero o São Paulo um time fragilizado, não considero esses jogadores que estão à disposição do Zubeldia um time de segundo escalão, muito pelo contrário, eu acho que, claro, sem esses desfalques é uma coisa volumosa, é uma coisa que prejudica qualquer trabalho que seja, mas, por outro lado, o São Paulo tem peças experientes que podem suprir, se não na mesma qualidade, pelo menos podem proporcionar ao treinador uma boa variação de jogo, uma boa disposição tática e, principalmente, claro, São Paulo tem uma categoria de base que salva a lavoura. São Paulo tem uma base que foi promovida, que está sendo utilizada esse ano à força, e é sempre muito importante a gente dizer isso. Não houve um trabalho por parte do treinador, do profissional e da diretoria, não vamos inocentar a diretoria de culpa, no sentido de fazer a passagem desses meninos, né? Eles estão sendo utilizados praticamente à força porque o São Paulo não tem, promoveu um desmanche do elenco no começo do ano,
Agora tem os problemas aí do departamento médico e até de saúde mesmo, como é o caso do Luiz Gustavo. Então, o São Paulo se vê obrigado a escalá-los, obrigado a colocá-los em campo. O treinador, o Zubeldia, tem que utilizá-los e estão dando conta do recado, né? Vitória contra o Santos, vitória agora contra o Libertad, 7 jogos de invencibilidade. Agora podemos dizer essa estatística com um certo tom de orgulho, né? O São Paulo está invicto a 7 jogos, né? E eu acho que essa vitória, né, no Paraguai, ela é muito categórica do que esse time que o técnico tem à disposição e que apanhou muito para chegar nessa formação, essa que é a verdade, né? De deixar algumas convicções suas de lado, mesmo sem os 6 potenciais titulares, né? Não eram 6, né? Quando começa essa série de empates e também essa série do São Paulo abriu o placar e sofreu os empates, né? Que eu acho que doía mais necessariamente do que os 0-0, por exemplo, como foi contra o Sport em casa, por mais que tenha sido um péssimo resultado pelas condições do esporte, pela qualidade do time do esporte e principalmente o 0-0 lá com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, como a gente ressaltou aqui, que vai ser sempre esse jogo em que, se fosse um time forte, seria considerado bom resultado. Se fosse um time fraco, ia considerar vexame. E ali, naquele momento, o São Paulo ainda não tinha 6 desfalques. Tinha Arboleda, tinha Luiz Gustavo, tinha outras peças que fazem falta hoje. Então essa conta, na verdade, ela não é pura e simplesmente faz tempo que o Zubeldia não tinha 6 desfalques, faz tempo que o Zubeldia. E ele, lá no começo ele já ainda insistia em Luciano de Meia, ainda insistia no Caleri também, outro que se machucou aí ao longo das últimas jornadas. Jogadores que, obviamente, estão, vamos dizer assim, numa má fase técnica, né? São jogadores que sabem jogar, são jogadores que possuem suas características individuais, mas coletivamente esse time não estava funcionando. Agora não. Agora é um São Paulo que trabalha coletivamente. Né? É um São Paulo que sabe fazer o que fazer com a bola. É um São Paulo que consegue jogadas de profundidade. E é um São Paulo, principalmente, que consegue definir as oportunidades que cria. Mas tá tudo bom e perfeito, então? Não, muito longe disso. Muito pelo contrário disso, né? Eu acho que, se por um lado o treinador deixa sua teimosia de lado e é obrigado a estudar as peças que tem na mão e tentar arrancar o máximo potencial desses atletas que estão à disposição para serem escalados, e isso é um mérito dele, tá? É um mérito dele despertar o bom futebol do Marcos Antônio, que de novo é um jogador que se tornou essencial para o time do São Paulo, despertar o bom futebol do Ferreirinha, que hoje passou em branco, né? Infelizmente, o craque Neto pôde dormir mais sossegado, porque o Ferreirinha hoje não fez uma partida lá tão primorosa assim, mas se tornou uma peça imprescindível para o time do São Paulo. Despertou a qualidade do André Silva, que é o artilheiro do São Paulo no ano e tem bons números, mas com a sombra do Caleri atrapalha uma sequência de partidas em que o jogador, na verdade, se mostra, e isso eu posso falar com propriedade, porque é algo que a gente sempre, eu pelo menos, né, sempre defendi nesse canal, sempre defendi no Avante Meu Tricolor, é que o André Silva hoje, entre aspas, desde a sua chegada, na verdade, onde o Caleri já atravessava uma má fase técnica, é um jogador que dá mais volume ao ataque do São Paulo, porque é um jogador de maior mobilidade, é um jogador que ocupa mais de uma posição, então é um jogador que eu considerava um desperdício na reserva. E hoje faz um gol. E aí, claro, principalmente, os jovens da base, né? Esqueci de mencionar aqui Ferrarese, que pode ser mencionado, também um bom achado do treinador. Então, assim, é um trabalho que, na marra, e a gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso, publicado na terça-feira, inclusive, né, sobre a questão da demissão ou não, e dos rivais que demitiram treinadores no calor do momento e se ferraram, entre aspas, também, porque não conseguiram contratar substitutos. Tá aí o Santos desesperado, vai acabar pegando a sobra do almoço do Corinthians, né? Tá negociando com o Ramon Dias. Tá aí o Corinthians que acertou com o Tite, ouviu o nome do Tite, agora tá lá desesperado implorando pro Dorival, que era uma situação que poderia ter acontecido com o São Paulo. E aí eu disse aqui, né? Quando acerta, a gente tem que elogiar. E a diretoria acertou nisso. A diretoria acertou
talvez, em manter o Zubeldia. Não que o Zubeldia seja um primor, mas parece ao mesmo tempo, né, que esse choque de realidade que o Zubeldia sofreu, com a sequência negativa, com a pressão, com a ida da organizada ao CT, serviu para elucidar algumas ideias na cabeça dele e se tocar que, olha, talvez algumas convicções minhas estivessem erradas, né? E esse jogo de hoje é muito bem categórico. Repito, não foi um mar de flores. Vamos analisar com calma, né? A partida. Antes, você sabe, eu tenho que pedir aqui, fazer o jabá, pedir para você se inscrever nesse humilde canal, né? Estamos aí com um crescimento exponencial nos últimos dias. Só tenho a agradecer o carinho e o apoio que todo mundo está dando aí pro trabalho do Avante Meu Tricolor. E o céu é o limite, mas para isso precisamos da sua ajuda. Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações quando chegar novos vídeos. Fazendo isso, você sabe, você ajuda o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada como é o YouTube. Se você quiser e se você puder, também existe os meios de você ajudar a gente financeiramente. Você sabe, somos jornalistas e fazemos um trabalho independente, sem vínculo com qualquer grande conglomerado do que seja, pelas nossas próprias forças. Por isso, e você sabe, o jornalismo independente precisa de toda a ajuda para sobreviver. Então, pense com carinho na possibilidade. Tá o nosso Pix, o QR Code do nosso Pix aqui na tela, para você fazer a sua doação. Também você pode virar membro do canal, só R$ 7,99 por mês, você sabe. É uma quantia que a gente considera irrisória, mas só você sabe o que pesa no seu bolso ou não. E você ganha o direito de entrar no nosso grupo de membros dos Avante Lovers no WhatsApp. Uma recompensa modesta, mas de coração, como uma forma de agradecimento pelo apoio dado. Também tem o nosso Apoia-se, o link está na descrição desse vídeo. Você também pode entrar por lá. Lá também você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então, fortalece a gente aí, se puder, se quiser. Se não, se tiver com problemas financeiros, deixa só o like aí, se inscreve, compartilha aí com todo mundo, que você já vai estar dando um imenso apoio para esse canalzinho, para esse trabalho, por hora modesto, mas com muito empenho, muito coração, muita dedicação para você que está aí do outro lado. Então vamos lá, vamos falar. São Paulo 2, Libertad 0. Galera, eu gostei do jogo, inclusive do primeiro tempo. Eu vi muitos colegas meus setoristas falando mal, criticando. No momento que eu bato o joelho aqui, a câmera dá uma tremida, desculpa. Eu vi muita gente criticando o primeiro tempo do São Paulo, chamando de atuação apática, chamando de jogo chato, de jogo morno. Eu não tô aqui para julgar o comentário de ninguém, tô aqui para dar a minha opinião, e na minha opinião, passa longe disso. Foi um bom jogo de futebol para se acompanhar. Nem sempre a ausência de boas oportunidades, como eu disse na análise do intervalo, tá aqui no canal, você pode pesquisar aí 3 minutos as palavrinhas que a gente dá no intervalo do jogo, né? Nem sempre a falta de grandes oportunidades, a falta de um volume intenso ofensivo, significa que o jogo tenha sido ruim. Muito longe disso. Jogos táticos, jogos estudados, jogos com as duas equipes desempenhando um bom papel funcional dentro de campo, são boas partidas de futebol, e foi isso que eu vi do primeiro tempo entre São Paulo e Libertad. Não foi nem desses colegas, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Não foi nem por parte desses colegas que acharam que o São Paulo foi uma tragédia, que o São Paulo não funcionou, e nem por parte, eu vi o jogo na TV Globo, né? Não vi o jogo na ESPN, vi o jogo na TV Globo, e os comentaristas da TV Globo, Caio Ribeiro, Ricardinho, que falaram que o Libertad era um time ruim, era um time que não estava com grandes aspirações na partida. Muito pelo contrário, eu achei que discordo das duas opiniões. Eu acho que o São Paulo foi um bom time. O São Paulo mostrou as qualidades habituais que vinha apresentando nas últimas partidas. O São Paulo se portou de uma maneira bem digna, tá? Com um volume de ataque habitual dos últimos jogos, mesmo com a alteração, com a decisão do Zubeldia de escalar de uma dobradinha na direita entre o Cédric e o Ferrarese, e na minha opinião isso funcionou, tá? É claro que por não ser nenhum dos dois serem naturais da posição, existem deficiências no último passe, existem deficiências de quebra de linhas, existem deficiências de produção de oportunidades claras para os atacantes ou para outros jogadores concluírem.
Mas o São Paulo movimentou, o São Paulo funcionou, né? O São Paulo jogou. E o Libertad também. O Libertad, na proposição de jogo dele, que não é retrancar, como disse os comentaristas da Globo, na minha avaliação, é um jogo estudado, é assim que o Libertad joga, jogou assim os outros jogos da Libertadores, que eu assisti, né? Dos jogos do Campeonato Paraguai, obviamente, eu não vi nenhum, mas assim, pelo da Libertadores que eu pude observar, São Paulo não, desculpa. O Libertad repetiu a dose, o Libertad repetiu a fórmula, que é um time bem posicionado, com uma defesa muito forte, não retrancado, tá? Mas com uma defesa bem eficiente e uma saída de bola mais eficiente ainda, né? É um time que consegue, tem a revelação lá do menino de 18 anos, que eu esqueci o nome agora, me perdão, deveria ter anotado, não anotei. Né? Elogiei ele no Twitter o tempo inteiro, né? Mas eu achei ele um jogador fenomenal, apenas 18 anos. Aquele guri, ele consegue, cara, ter uma saída de jogo, uma visão de jogo muito boa. Então os times meio que estavam se equilibrando. Tava uma partida gostosa de assistir, tá? Eu não achei nada disso, de insosso, de sonolento, de trágico. Muito pelo contrário, mesmo o lado direito. Eu acho que, assim, se teve algumas deficiências em torno do primeiro tempo, pra gente comentar o segundo, né? Porque a análise do primeiro tempo já tá aqui no canal, então, mas só pra pontuar aqui o meu ponto de vista, né? Eu acho que, assim, mesmo a recomposição, que é algo que eu venho batendo, que eu venho criticando o Zubeldia nas últimas semanas, nos últimos jogos especificamente, né? O São Paulo, para mim, é um time que apresenta muitas falhas de recomposição defensiva. Por isso você sofre tanto como sofreu contra o Santos, por isso que tomou empate do Cruzeiro, por isso que tomou empate do Aliança Lima. É, quando o Zubeldia escala o Ferrarese e o Cedric, na verdade, ele puxa, né? A gente viu muito quando um ia pelo lado até o fundo, e eles foram revezando isso, fazendo o corredor realmente, né? Se completando ali. O outro puxava pelo meio, para o São Paulo ter mais uma opção de marcação, de primeiro combate, que é uma coisa que eu reclamava, quando perdia a bola, né? Quando o Libertar conseguia recuperar a bola. E aí, pô, pra mim, assim, isso, o São Paulo tava compactado, o São Paulo tava um bom time de futebol escalado, um bom time de futebol funcionando. Repito, né? E aí, pô, só não abriu o placar por causa do André Silva, né? Vamos ser sinceros, né? Não se perde aquele gol. Goleiro batido, de frente pro gol, o cara mandou pra cima. Tudo bem, azar, né? Mas foi ali um lance imprudente. Tal como o Libertad também criou boas jogadas, não tão perigosas assim, mas tava um bom jogo. Que o São Paulo, repito, só não saiu na frente do placar por conta da falha individual do atacante que perdeu um gol feito. Então, assim, de uma certa maneira, contrariando um pouco os colegas, respeitando a opinião deles, mas impondo a minha aqui, eu não achei essa tragédia toda. Eu achei um São Paulo bem compactado, São Paulo bem distribuído, o lado direito tá funcionando, e algumas deficiências só que eu notei ali, que eu até pontuei, agora que até completo. O lado esquerdo, um pouco, o Wendel se embaranou um pouco para fazer essa mesma dobradinha com o Ferreirinha. E o Ferreirinha é um jogador que está flutuando muito, hora ele aparece pela esquerda, hora ele aparece pela direita, hora ele aparece como referência na área, justamente por conta da capacidade do André Silva permitir isso. Então o André Silva também, muita movimentação. E o próprio Matheus Alves, que talvez não é sentir o jogo, né? É um chavão falar isso. Mas o Matheus Alves ele estava muito bem marcado. Então ficava difícil para ele arrumar espaço. Mas por outro lado, isso teve uma importância tática, porque liberou muito, né? Obviamente o Libertad reforçou a marcação sobre o Ferreirinha, reforçou a marcação sobre o Matheus Alves, isso liberou um pouco o lado direito. E aí, pô, pra mim, fez um bom papel. Só que, é claro, né? Pro intervalo era meio óbvio, pro segundo tempo, né? Intervalo, segundo tempo, era meio óbvio que em algum momento ele ia colocar o Lucas Ferreira. E de fato ele coloca, logo no intervalo, né? Tira o Cedric, que sentiu até ali no final do primeiro tempo, tomou umas porradas ali dos paraguaios, né? A partida vem jogando, uma maratonando, né? A partida tava um pouco intensa, então talvez tenha sentido, por isso que a alteração foi feita no intervalo, não necessariamente por questões táticas, né? E aí acho que o Zubeldia também não erraria, né? Não era, seja a hora em que ele colocasse o Lucas Ferreira ia fazer o que fez, porque o jogador tem muita qualidade, um jogador que sabe explorar justamente aquilo que o Zubeldia e o São Paulo se propuseram a fazer, né? No volta do intervalo,
tava um clima meio morno, né? Um jogo meio com o Libertad melhor até em campo, ganhando muito espaço, né? Nos quadrantes ali, avançando e numa tomada de bola, numa recuperação de bola, o Lucas Ferreira domina, arranca o campo praticamente inteiro, né? Invade a área e bate de esquerda e faz 1-0. A bola até bate no goleiro e entra, mas independente disso, foi uma batida muito bonita e de perna esquerda, que não é o forte dele, né? Então, assim, um golaço, realmente um belo gol que colocou o São Paulo em vantagem. Aí a gente vai falar do Wendel, que fez um segundo tempo pavoroso, pavoroso. As poucas qualidades dele na etapa inicial, apesar de não estar conseguindo fazer essa dobradinha com o Ferreirinha, defensivamente ele estava conversando muito bem ali com o Alan Franco, né? Então o Libertad também teve muita dificuldade de atacar pelo lado esquerdo do São Paulo por conta da atuação dele no primeiro tempo junto com o Alan Franco, é importante dizer. E é mais importante dizer ainda que nesse aspecto da recomposição defensiva, ele também estava funcionando muito bem, fechando ali uma linha de três antes da área do São Paulo, quando o São Paulo era atacado, principalmente nas jogadas de contra-ataque, né? Ele com o Alisson e com o Juan, né? E aí, basicamente, o Juan voltava para fazer a recomposição junto com o Alan Franco, que era o homem da sobra. Então ele funcionou teoricamente bem, ofensivamente deixou um pouco a desejar, mas defensivamente ele estava muito bem na partida. O segundo tempo ele foi uma tragédia, né? O segundo tempo acho que ele cansou, acho que ele sentiu, não sei te explicar direito o que aconteceu, né? Só ele pode, mas de fato ele começou a perder muita bola, né? Ele começou a errar a decisão de jogada, não estava conseguindo sair jogando, e desculpa, numa bola alçada na área, ele mete a mão na bola, né? Então, assim, é um lance muito semelhante ali ao que aconteceu no final de semana, né? Com o Enzo Dias, curiosamente o jogador que ele estava substituindo, né? E aí, pô, pênalti, né? Teve até, pelo menos dessa vez o VAR chamou ali, avaliou. E aí o cara do Libertad fez o que fez, né, amigo? Mandou a bola no travessão lá, bateu de forma totalmente displicente, sei lá, o cara. Ah, que ele, eu vou me consagrar. Não se consagrou, passou vergonha, né? É, a gente achava que com a vantagem do placar e o pênalti perdido, o São Paulo ia, né, cara, acordar no jogo. Mas o Beldia faz alterações, coloca o Luciano em campo no lugar do Matheus Alves, e aqui uma ponderação, um asterisco, tá? É uma substituição que eu xinguei no Twitter, né, no jogo do Clássico contra o Santos, falei assim, não faça isso, Zubeldia, pelo amor de Deus, né? Porque o São Paulo toma o empate que tomou do Cruzeiro, toma o empate que tomou muito por conta da, 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 da recomposição que fica pior ainda com o Luciano em campo, né? Porque o Luciano não volta, né? De jeito nenhum. O Luciano é perdido taticamente. Só que hoje, rapaziada, não tinha muito o que fazer, né? O menino tava cansado, né? E também, o São Paulo começou a errar muito passe, o São Paulo começou a errar bastante dentro do jogo. Incrivelmente, por conta dessa baixa de linhas, do São Paulo atraiu o adversário para a área, é um problema recorrente. Todos os vídeos aqui a gente fala isso. No último tabelinha, segunda-feira, a gente discutiu isso por meia hora, sabe? A ausência de volante. Então o São Paulo não consegue beliscar ali, não consegue. O São Paulo deixa o adversário se aproximar muito, deixa o adversário arriscar uma jogada. A gente esperava que com a vantagem do placar perdido, o Libertad murchasse dentro da partida, né? Foi o contrário, o Libertad cresceu, o Libertad passou, cara, a intensificar. O Rafael fez defesas não tão milagrosas igual as últimas que ele vinha fazendo, mas, de novo, pode colocar na conta dele, se não fosse ele, talvez a coisa se complicasse, né? Até que o Zubeldia, e aqui vai o título, né, da Thumb, né, o Zubeldia da nova geração, teve um estalo, colocou o Enzo Dias em campo, tirou o Wendel, num desses ataques em que o Wendel erra a bola de novo, né? Cara, a entrada do Enzo Dias volta a deixar o São Paulo compactado, volta a deixar o São Paulo com boa saída de jogo. Numa dessas saídas, Lucas Ferreira e de novo numa dobra de lateral, né? Com o Ferrarese, né? Ele toma a bola atrás, lança o Ferrarese na frente, o Ferrarese cruza e o André Silva testa com estilo, né? O Luiz Roberto, na transmissão da Globo, falou até que foi uma cabeçada lá Pelé. Quem lembra, né? O gol do Pelé contra a Suécia em 58, que ele sobe e testa com convicção, né? E a bola faz aquele movimento bonito, né? Meio até curvadinho, assim, né? Não sei como explicar direito isso, né? 2-0 São Paulo, resultado garantido, né? Como eu disse, nem tudo são flores. É óbvio que
parece que o Zubeldia encontrou um caminho. É óbvio que parece que o São Paulo encontrou uma estrada para saber jogar sem os desfalques, né? Me parece muito óbvio que quando os desfalques voltarem, principalmente o Lucas, principalmente o Oscar, principalmente o Pablo Maia, o São Paulo vai crescer de produção, o São Paulo vai se tornar um time muito melhor do que ele é hoje. Evidente, né? Tá meio redundância, mas muito melhor até do que ele foi no Campeonato Paulista. Né? Parece que o Zubeldia encontrou esse equilíbrio com o Ferrarese de lateral direito, com o Cedric, com nomes girando, com a molecada, então com o Marcos Antônio, com o Alisson, então quando esses caras voltarem, quando os craques, vamos usar esse termo, voltarem, repito, principalmente Oscar e Lucas, né, principalmente esses dois, o Arboleda já deve voltar, já, mas é claro, né, o Arboleda tem vaga, é o único que tem vaga fixa, independente de qualquer preposição tática que o São Paulo for usar. Agora, me parece que está bem óbvio ali a, as vagas, né, do Oscar e do Lucas, do Zubeldia que passou o Campeonato Paulista inteiro testando, experimentando, deixando esse time deficitário na coletividade, apostando na individualidade, e aí os dois são fora de série. Então, quando os dois voltarem, principalmente Lucas e Oscar, repito, já está meio que certo ali o espaço deles dentro desse time, dentro dessa proposta atual de jogo do São Paulo, que, repito, o treinador parece ter encontrado. É uma luz, né? Parece, depois de tantos meses de insatisfação, tantos meses de críticas, o treinador parece ter encontrado um caminho. E hoje o São Paulo progrediu, o São Paulo avançou em relação à vitória contra o Santos, porque, como eu disse, apesar do susto daqueles 15, 20 minutos de intensidade do Libertad no segundo tempo, deu tosse aqui, desculpa. Principalmente depois da perda do pênalti, da entrada do Luciano, da entrada do Bobadilha, que também entrou muito mal também. Mas a recomposição defensiva não foi mais um susto tão grande quanto foi contra o Santos. Aí você que está do outro lado aí pode falar, mas o Santos tem uma linha ofensiva melhor que a do Libertad. Eu discordo, porque eu acho que coletivamente o time do Libertad exigiu mais do São Paulo do que o time do Santos. O Santos tinha um jogador que estava fazendo a diferença, né? Que foi o Rollheiser lá. Como diz o Luiz Roberto, beija a minha Rollheiser. Só que, cara, o resto do time do Santos não trabalhou em conjunto da forma como o Libertad trabalhou hoje. E o São Paulo foi bem. O São Paulo mostrou disposição, vamos dizer assim, tática na perda da bola, ou com o Libertad atacando, que eu gostei. Então, assim, tá longe do ideal. O ideal é você não voltar, não recuar tanto suas linhas da forma como recuou naquele momento do segundo tempo. Hoje o contra-ataque funcionou. São Paulo matou o jogo assim, mas as coisas poderiam ter sido diferentes. Por exemplo, se o cara converte o pênalti. Por exemplo, se o Rafael não defende as duas finalizações, uma delas dentro da área, né? De novo, a plasticidade do lance não foi maior do que a das últimas defesas do Rafael nos últimos jogos, mas a importância foi grande, né? Então, aconteceu, repetiu esses erros, essas falhas defensivas de recomposição, de posicionamento, só que num volume muito menor. Tá? Justiça seja feita. A gente que tem que elogiar quando tem que elogiar. É a norma desse canal. Critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar, entendeu? Não é dois extremos, né? A coisa não é tão dispare nesse sentido da coisa. A coisa é maleável. E o São Paulo ou progrediu nesses quesitos que ele tanto deixou a desejar nas últimas partidas. Só que precisa melhorar, isso precisa se intensificar. Me parece que o Alisson está se aperfeiçoando como primeiro volante. É algo para a gente se destacar, apesar de novo, errar muito o primeiro bote, né? A primeira mordida ali, quando o São Paulo perdia a bola. Era uma responsabilidade dele e ele erra, né? Fica para ele porque o Marcos Antônio, via de regra, está mais adiantado.
Então, na recomposição defensiva, quem tem que tentar tomar a bola ou matar a jogada é o Alisson. E ele ainda usa muita força para isso, né? Uma força desproporcional, ou não consegue, mas, via de regra, hoje, mesmo com o Libertad muito próximo da área do São Paulo, ele teve um bom papel defensivo, né? Calma, eu não estou falando que o Alisson é um mau jogador, muito longe disso, tá, gente? Muito longe disso. Só estou falando que há deficiências que são naturais pelo fato do cara não ser natural da posição. Mesmo quando o Dorival inventa ele de volante, ele era segundo volante, né? O Pablo Maia, que é o cão de guarda, e agora com o Zubeldia que inventou ele de primeiro volante, ele vem se aperfeiçoando, né? E hoje ele apresentou uma maturidade nesse quesito, nesse aspecto, né? É, de novo, né? Eu acho que houveram avanços, mas são coisas que precisam ser aprimoradas. E aí a tendência, a expectativa, com a volta dos craques, com a volta dos cobrões que estão de fora, dentro dessa formatação de jogo, que, repito, o Zubeldia parece ter aprendido. E funcionou, e funcionou. A gente tem que ser justo quando tem que ser justo. E as insistências do treinador naquele período, né, principalmente no começo do Campeonato Brasileiro, que a coisa estava muito feia, né, um São Paulo muito feio em campo, parecem terem se acertado. Né? Então, assim, deixando a teimosia de lado, o Zubeldia melhorou o time. Né? E com a volta dos Cobrões, a expectativa é crescer. Como eu disse, tem muita pouca coisa a ser corrigida. Lógico que nada nunca é perfeito, não é esse o ponto aqui. Mas o ponto aqui é de um time que consegue ter um pouco mais de controle das suas ações dentro de campo. E era uma coisa que o São Paulo pecava. Em determinado momento era um time extremamente retrancado, extremamente sem proposta ofensiva de jogo, extremamente sem transição rápida. Isso melhorou. Isso hoje é um São Paulo que consegue imprimir todo esse volume, é um São Paulo que consegue imprimir o seu ritmo dentro da partida. E, repito, eu não acho o Libertar uma mosca morta como foi pregado. Muito pelo contrário. Eu acho o Libertar um bom time de futebol, um time que me surpreendeu taticamente, um time que tem uma disciplina, que sabe o que fazer com a bola, muito bem treinado, muito bem orientado. E o São Paulo jogou de igual. O São Paulo conseguiu. Porque o Santos, bem ou mal, o Santos é uma zona, o Santos é uma bagunça, né? Então, por mais que o Santos individualmente possa ter peças que te causam algum tipo de temor, você que está aí do outro lado, coletivamente o Libertar é muito superior ao Santos. A gente tem que falar, que desculpa o torcedor santista que cair aqui, mas é verdade. Né? E aí esse São Paulo, que não é sub-20, como alguns falam, né? Como alguns analistas de boteco aí com canais no YouTube pregaram aí, que é uma vergonha o Santos perder para um time horroroso do São Paulo. Não, o São Paulo do Zubeldia passa longe de ser um time sub-20. E o São Paulo do Zubeldia parece ser um time que encontrou um caminho, encontrou a direção. Espero que, para não me chamarem de comentarista de resultado, né? é, esperamos que a coisa se mantenha assim, que o treinador não invente. Mas eu acho que a série de fatos que aconteceram aí, ele saber que diretores do São Paulo conversaram com o Dorival, ele vê que a maioria da torcida estava favorável à demissão dele, é, ele ter que conversar com a torcida organizada, né, ele ser mal educado com o Gabriel Sá, lá do Arquibancada Tricolor, como ele foi. Então, quer dizer, são uma série de coisas que aconteceram o que parecem ter feito ele repensar muita coisa. E uma delas é a proposição de jogo do São Paulo, é trabalhar mais coletivamente a equipe, como de fato a equipe vem trabalhando, é uma equipe mais voluntariosa, é uma equipe que tem uma maior ocupação de espaço dentro de campo, uma equipe compacta, né? Repito, não é a perfeição. Perfeição é difícil, poucos conseguiram, né? E se conseguiram foi em períodos muito curtíssimos da história, como o Ajax do Cruyff, sei lá, como o Santos do Pelé, o São Paulo do Telê, não durou, não é algo que durou para sempre, durou um campeonato inteiro. São jogos isolados que uma equipe atinge a sua perfeição tática, física. Física, a gente sabe que esse time de São Paulo está muito longe do ideal porque está em frangalhos. Né? Jogo todo dia, jogo pra cacete, um monte de cara contundido. Agora, tático, o caminho tá colocado, né? A coisa tá posta. Com os Cobrões voltando, eu acho que pelo menos ele tem uma diretriz extremamente positiva do que ele quer fazer pro futuro, do que ele quer fazer para realizar o grande sonho da vida dele, que é ser campeão aí pelo São Paulo, pelo Tricolor. Lembrando que
entrar para a história, ele já entrou hoje, porque o São Paulo chegou aos 12 jogos de invencibilidade na Libertadores, quebrou o seu recorde pessoal. Então, eu acho que não tem mais muito que a gente acrescentar. Repito, foi um bom jogo de futebol, né? Foi uma boa apresentação do São Paulo. E por incrível que pareça, eu gostei mais da etapa inicial do que do segundo. Você pode discordar, fique à vontade. Só ser educado, tá? Seja educado, tá? Mas eu gostei mais do primeiro tempo do que o segundo. Achei que no primeiro tempo, coletivamente, o São Paulo funcionou de forma magistral, magistral mesmo. Repito, não é porque não criou oportunidades, ou porque o André Silva perdeu aquela bola feita, ou porque determinado jogador não rendeu o que você esperava, que a atuação como um todo do time foi desastrosa. Muito longe disso, né? É, tanto é que o São Paulo termina a partida com menos chutes a gol do que o Libertad, mas com um quádruplo de posse de bola, o quádruplo de toque de bola, de passes, né? O que mostra que coletivamente é uma equipe que está trabalhando e que quando chega no gol é para definir. Isso não é de todo negativo, né? Vamos ver o que a coisa acontece no futuro. Mas hoje, por enquanto, como eu disse no começo do vídeo, durma feliz, aproveite essa boa vitória do São Paulo, aproveite esse bom momento e que ele se estenda ao máximo que os deuses da bola e a cabeça do Zubeldia permitir. Porque, afinal, vai ter que todo mundo entrar na fila do perdão pro cara, meu rapaz. Não tem o que fazer, rapaziada, né? Tem que fazer. Vamos aguentar o Zubeldia aí um bom tempo ainda no comando do São Paulo. É um dos maiores casos de reviravolta aí que eu lembro, né? Pelo menos assim, recente, né? Porque no passado teve. O próprio Tele teve para ser demitido um monte de vezes, foi segurado no cargo, perdeu um monte de título, né? Quando chega no São Paulo, e aí deu no que deu. Tá certo? Beijo do Gordo, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Repito, deixa nos comentários aí o que você achou da atuação do São Paulo. Deixa suas notas aí para os jogadores, quem você achou que foi melhor em campo. Né? Eu gostei muito do André Silva, apesar do gol perdido. O Lucas Ferreira, claro, termina como destaque por tudo que um gol e uma participação vai na jogada que originou o segundo gol, entrou bem. Mas eu gostei como um todo de todos, tá? De todos. Eu acho que o pior foi o Wendel, mais por exclusão, mas como eu disse, eu gostei do primeiro tempo dele, da proposta defensiva dele. Pecou, claro, no ataque. No segundo tempo, não. No segundo tempo ele errou tudo que ele tentou, coitado. Mas e gostei muito do meio-campista lá, que eu esqueci o nome, deveria ter anotado. Não, anotei. Do Libertad, jogador de 18 anos. Olha, tomara que o São Paulo, os olheiros do São Paulo vão para cima, hein? Sei lá. Tem ver quanto custa, porque é um jogador que cairia bem aí nesse meio campo do São Paulo, hein? Olha, ali para jogar com o Matheus Alves, para jogar com o Oscar, moleque é zica, hein? Tem uma visão de jogo excelente, sabe? Porra, toque de bola de primeiro me impressionou bastante. Isso é trabalho pros olheiros, né? Eu não entendo nada de futebol. Deixa nos comentários, mas seja educado, hein? Se me xingar, eu vou bloquear, hein? Tá? Beijo, tchau, se inscreve, curte, dá o like, compartilha, faz o Pix, ajuda a gente aí. Até a próxima, tchau.